Boa tarde a todos. Hoje nós temos a presença do nosso irmão Oswaldo Gutierrez Branco, que é professor, foi professor da FALEC, da área de teologia, coordenador de exercícios mediúnicos na SBE há muitos anos, tem uma larga experiência, e hoje ele vai conversar conosco ainda dentro do tema Deus, Jesus e a moral cristã. Oswaldo, é contigo. Boa tarde, senhores. Vamos falar hoje um pouco sobre o livre-arbítrio, que é um dos princípios fundamentais da doutrina, e sua vinculação com o conceito de Deus imanente e o código básico do universo, o código básico do indivíduo. Esses conceitos eles são relativamente recentes, dos códigos básicos, mas ajudam bastante no entendimento do papel do indivíduo na totalidade. Então, para a doutrina dos espíritos, um conceito fundamental é a própria existência do espírito. Né? Quase todas as doutrinas, pelas linhas de pensamento, vão poder ser classificados como materialistas ou espiritualistas. Ou seja, se após a morte do corpo, alguma coisa sobrevive ou não. Ou seja, se a vida é exclusivamente material ou espiritual. Né? A doutrina dos espíritos ela vai trabalhar justamente que o ser inteligente, aquele que pensa, que atua, que decide, que sente, é justamente o espírito, que é não material. O espírito, para a doutrina, é o princípio inteligente do universo. Né? É o ser vivo que alcançou um grau de inteligência tal que permite que ele olhe para si mesmo e faça perguntas. Né? Este olhar para si mesmo nós chamamos de autoconsciência, que é justamente o que separa o espírito, que diferencia, desculpe, o espírito do proto-espírito. E quando ele alcança essa autoconsciência, ele alcança a capacidade, a habilidade, o discernimento para fazer escolhas, portanto, para o uso do seu livre-arbítrio. Para Sócrates, a função fundamental da filosofia era responder a esta pergunta: como eu devo viver? Que é uma pergunta que todo espírito encarnado, todo ser humano se faz. Quando ele alcança, então, a autoconsciência, ele se torna um agente moral. Ele faz escolhas dentro de uma certa escalas de valores. Né? Desde o valor funcional para a sobrevivência até os valores morais que distinguem o certo do errado. E ele passa a ser o autor da decisão, portanto, ele passa a ser responsável pelos desdobramentos dessas escolhas que ele faz. Então, o livre-arbítrio para a doutrina é a capacidade de realizar escolhas e fazer a sustentação dessas escolhas. Escolhas de pensamentos, sentimentos, palavras, ações, comportamento, atitudes, direção na própria vida. Estas escolhas envolvem todo o conhecimento, o acervo cultural, a capacidade cognitiva do espírito. Envolve a sua intenção, o seu objetivo, a motivação, a situação onde ele está. Então, o espírito faz as escolhas dentro dos seus objetivos, avaliando os desdobramentos, consequências e efeitos destas escolhas. Há todo um condicionante em volta, né? As escolhas anteriores que limitaram ou expandiram algumas possibilidades, as escolhas do outro, o livre-arbítrio do outro, a situação, o contexto cultural, o momento e o local onde ele está. A situação física, a idade, saúde, a fase de vida. Dentro dessas escolhas, ou para fazer essas escolhas, ele vai fazer uma tentativa de compreender os desdobramentos dessas escolhas. Mas nem todos os desdobramentos, né, são possíveis de prever. Então, alguns a curto prazo podem ser previstos, outros podem ser delineados e os desdobramentos a longo prazo, de maneira geral, não são previstos. Então, não há como deduzir todas as consequências de uma determinada escolha. Então, não pode ser o único critério
para fazer a escolha. Quando eu faço uma escolha, quando eu faço uma escolha, eu tenho que ter claro para mim mesmo que existe um espaço do possível. Uma coisa, uma situação é a minha realidade, o que eu sou, onde eu vivo, os meus recursos, a minha capacidade, os meus objetivos, as minhas capacidades, e eu tenho sobreposto parcialmente os meus ideais, os meus objetivos, o meu ideal do que é melhor para mim, do que é correto a fazer, daquilo que seria o desejável. E é na sobreposição desses dois, na intersecção desses dois espaços, que é o meu possível. Se eu não posso, mesmo não podendo fazer a avaliação total dos desdobramentos, eu tenho que escolher baseado no que eu consigo alcançar. Então, tenho que fazer avaliação crítica continuada sobre os efeitos, desdobramentos, consequências de cada uma das escolhas, da direção que eu dou para a minha vida, das escolhas que eu fiz, se elas devem ser sustentadas ou devem ser reconfiguradas. Eu não tenho como controlar todas as variáveis que me influenciam, mas devo pensar quais são as variáveis que eu posso atuar no presente e qual é o desdobramento possível dessas variáveis para o futuro. Quando a doutrina trabalha retrodução, vai justamente trabalhar o conhecimento acumulado pelo passado, a expectativa que eu tenho do futuro, para no presente, a capacidade que eu tenho no presente, construir efetivamente este futuro. São as escolhas que eu faço que dão sentido, direção ao movimento, que dão sentido, direção à minha vida, à minha atuação no polissistema material durante esse período encarnado. Então, para a doutrina, a liberdade é justamente criar e expressar a singularidade do indivíduo naquele momento nas suas ações. É fazer uma ação que seja uma expressão singular daquilo que ele é, de acordo com os valores, conhecimento, intenção que ele tem. Então, o uso pleno do livre-arbítrio permite que ele cresça, que ele faça e sustente escolhas, além das pressões culturais, além do simplesmente do cultural. Cultural é aquilo que eu convivo e aprendo nessa encarnação, além da herança biológica, dos instintos, do comportamento como ser biológico. Então, eu faço a escolha, a inovação, portanto, a criação de algo diferente do que simplesmente deixar caminho. Então, o livre-arbítrio justamente cria e expressa a singularidade de cada um. É fazer que eu seja o sujeito das decisões da minha própria vida. Certo? Pelo livre-arbítrio, que eu faço a alteração, a construção da estrutura presente na direção daquilo que eu acho que é o melhor para mim e para todos naquela situação. Alguns anos atrás, a irmã Marina Fidelis fez uma conceituação. O objetivo pleno da doutrina e do espírito é alcançar o exercício pleno do livre-arbítrio. Então, quando eu falo do indivíduo, até agora falamos do livre-arbítrio em relação ao indivíduo, eu tenho que situar este indivíduo, o espírito, encarnado ou não, num conjunto maior. Para a doutrina, desculpe, não só para a doutrina, mas o universo em filosofia é conceituado como o conjunto de tudo que existe. Não é simplesmente o universo físico. O cosmos, ao contrário do conceito do caos, é o universo complexo, organizado, com partes, com relação entre essas muitas partes, num equilíbrio dinâmico, com propósito, com direção e sentido. Para a doutrina dos espíritos,
há um sentido e um significado maior na existência do próprio universo. Então, o sistema é um conjunto de elementos e a relação entre estes elementos. Por isso que o sistema sempre vai envolver, né, a parte, o todo e a totalidade. Cada sistema pode ter subsistemas ou pode fazer parte de um sistema maior, né? Se você for pensar, você é um indivíduo, é uma parte de uma família que se relaciona com o parentesco, que se relaciona com outras pessoas, com a vizinhança, com os colegas de trabalho, com a cidade, com o país, com o mundo. Então, sistemas e subsistemas têm uma relação complexa. Alguns anos atrás, os espíritos começaram a alterar a designação do mundo espiritual e do mundo material, justamente para expressar esta complexidade de sistemas, subsistemas e suprassistemas. Então, eles passaram a chamar polissistema espiritual e polissistema material. Então, o sistema é formado por parte. Parte é cada componente do sistema, né? Se for pensar no motor, cada peça do motor é uma parte. O todo é o conjunto de partes, né? É o conjunto de peças do motor. E a totalidade é o motor montado, ajustado, funcionando, né? Então, eu como indivíduo faço parte de uma família, eu e os meus parentes fazem parte da família, mas a relação entre estas pessoas forma a totalidade. Isto é para você como indivíduo numa família, num local de trabalho, num local de lazer, num país, numa cidade, num mundo, né? Então, cada parte cada indivíduo é uma parte do todo, mas a totalidade, a relação entre essas partes é muito maior do que simplesmente a justaposição dos componentes. O sistema, então, ele pode se tornar complexo na medida que a relação entre partes, todo e totalidade é não linear, fazendo que haja pontos de equilíbrio, equilíbrio dinâmico, estabilidades e instabilidades. Quando eu trabalho conjunto e sistema, eu posso trabalhar a ideia de campo, que é a região, a descrição da influência mútua das partes desse sistema. Então, esse termo que surgiu em física e em matemática, ele pode ser ampliado, né? Pode ser utilizado em outras áreas, né? Área de influência pessoal, área de influência artística, área de inter-relação econômica, de interação cultural e assim por diante. A rede é justamente a estrutura que permite a relação entre as partes do sistema. Quando eu trabalho a ideia de um campo que expressa o universo como um todo e totalidade, eu vou trabalhar um conceito que é relativamente recente, que é a ideia de campo básico, né? É o campo que está por trás do funcionamento, o que faz a fundamentação do processo de realidade desse universo. Este campo, quando expressa o universo, chama de campo básico do universo. Quando este campo expressa esse entendimento maior no indivíduo, vou chamar de código básico do indivíduo. Então, essas duas relações, elas não são, elas são fortemente integradas. Vamos voltar daqui a pouco. Eu posso trabalhar, então, que a relação entre os seres inteligentes, os espíritos encarnados ou não, seja o campo mediúnico, né? É a ligação, é o processo de comunicação, de expressão e de ligação dos muitos seres inteligentes nos seus vários graus de compreensão e de evolução. Então, nós não estamos num campo, nós fazemos parte do campo, porque somos elementos ativos neste processo. Então, neste processo, eu preciso me perguntar, né, qual é a contribuição que eu faço.
por pensamentos, sentimentos, palavras, ações, atitudes, valores. Então, o campo básico ele vai se exprimir, né? No campo básico do universo, aquilo que está por trás de todo o universo, da totalidade, do todo da totalidade, e a expressão no indivíduo, que é, portanto, diferente para cada um. Quando a doutrina trabalha o conceito de Deus, né, o Deus cósmico, ou seja, o Deus que é a expressão da inteligência maior, né? Não é um Deus voluntarioso, nem caprichoso, não é um Deus que persegue, nem que exige provas, mas é um Deus plenamente amor, plenamente justiça e plenamente inteligência. E essa inteligência, né, essa causa primeira, faz a expressão em todo o universo. No universo material, no universo espiritual e nos próprios espíritos. Né? É justamente Deus que dá a unidade, que dá um sentido e significado para a existência do universo e dos espíritos. Então, o amor, a beleza, a justiça, a bondade, a natureza, a vida, a inteligência, são expressões deste Deus maior. Esses elementos apresentam e indicam o Deus Criador. Então, esta inteligência suprema, que mantém, preserva, sustenta a existência, né, que tem leis, não só as leis físicas, né, leis físicas, biológicas, leis morais, que descrevem, registram, que dão sentido e uma ordem nesse universo, que é o cosmos. Esta estrutura subjacente, esta estrutura que está por trás de tudo, nós chamamos de código básico do universo. Então, para a doutrina, o Deus é um Deus cósmico, né? Porque ele faz o processo inteligente faz que o universo seja a expressão do processo inteligente. Quando eu faço a prece, né, eu já não faço mais a prece peditória, né, de dádivas que eu não mereço, né, ou talvez não mereça, mas sim, eu busco a ligação com Deus para a construção de respostas que me tornem mais sábio, mais forte no enfrentamento das várias situações que me permitem crescer e construir. Então, o conceito e o entendimento de Deus é uma resposta sobre a origem do universo, o sentido e significado da vida. É a resposta que me permite escolher qual é a ação coerente, a ação moral com esses entendimentos. Então, quando nós alcançamos a ideia de um Deus criador, um Deus que é anterior ao tempo, ao espaço, à matéria, à energia, né? É um Deus atemporal. Este Deus, ele permeia, ele está por trás da estrutura do próprio universo. Então, é uma característica do Deus onipresente e onisciente. Então, para a doutrina, Deus é tanto transcendente quanto ele é imanente. Mas não é só imanente a cada indivíduo, ele é imanente à totalidade. Portanto, ele está presente na sua obra, está presente em cada espírito, em cada ser inteligente. Então, quando eu alcanço o conceito de Deus imanente, eu alcanço o que é um sentido maior, que é uma estrutura inteligente, que é uma direção, um sentido neste projeto, neste andamento. Quando eu falo, então, que existe um Deus imanente, que existe uma inteligência suprema, eu afirmo que existe este código básico, existe uma estrutura que não só eu faço parte, mas que eu posso, aos poucos, conhecer e compreender. Quando eu faço o alcance desse código básico do universo, quando eu faço a compreensão própria em mim, eu faço a expressão do código básico único, que é diferente das outras, portanto, o código básico individual. Então, alcançamos pela doutrina
que Deus não só é imanente, mas é transcendente também, né? Então ele faz o processo de permeio, né? Deus está no universo, mas Deus não se confunde com o universo. A doutrina não é panteísta. Então Deus está em mim, está no próximo. Então ele me permite fazer a ligação comigo mesmo e a ligação com o próximo. A ligação mais profunda, que é justamente o amor. Alguns anos atrás, os espíritos orientadores fizeram a conceituação, né? Deus como totalidade, Deus imanente, transcendente, é a unidade que se revela todos os dias quando nos procuramos. Eu alcanço a individualidade e alcanço a unidade desse indivíduo com o todo. Então, o Deus imanente, ele vai permitir um entendimento maior do livre-arbítrio. Então, o campo básico do universo, ele faz uma expressão particular em cada um dos indivíduos, dentro do seu entendimento, do seu conhecimento, da sua capacidade, dos seus interesses, do seu valor. Então, eu passo a agir dentro deste entendimento, né? E é este entendimento que vai potencializar ou limitar o uso do meu livre-arbítrio. Quando Deus era conceituado como Deus interferente, né? Um Deus que ordenava, que exigia, que interferia fortemente, eu não tinha um espaço muito grande para o entendimento do que era o livre-arbítrio. Agora, quando eu entendo que existe uma estrutura, e quanto mais eu conhecer desta estrutura, deste código, maior é minha capacidade de ação, portanto, maior o meu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, voltando um pouquinho, a doutrina vai trabalhar um conceito que foi trabalhado por um filósofo judeu-holandês de família portuguesa. Spinoza, ele faz uma interpretação sobre Deus que não é aceita. Ele acaba sendo desligado da sinagoga, expulso da comunidade, e ele passa a ter uma vida independente dessa estrutura religiosa mais formal. E ele vai fazendo alguns conceitos sobre Deus, sobre o livre-arbítrio. Conceitos que, se você for pensar, estavam muito adiante do seu tempo. Até essa é a dificuldade em seu entendimento na época. Outra dificuldade era a maneira que ele escrevia, que era um pouquinho difícil de compreensão. Ele faz uma colocação que, na época, é muito mal interpretada, né? Ele diz que não existe livre-arbítrio. Ou pelo menos foi assim que foi interpretado. Mas ele diz: só há livre-arbítrio se há compreensão do pensamento de Deus, né? A ignorância limita o seu livre-arbítrio, né? Quando eu sou ignorante, eu sou escravo das minhas paixões, dos meus desejos, das minhas sensações, das minhas ânsias, do meu medo, na medida que eu vou fazendo o entendimento, né, do pensamento de Deus, da vontade de Deus, eu vou me tornando plenamente livre. Portanto, eu posso fazer a ação livre pelo conhecimento. Para nós, esta interpretação é muito interessante porque vai estar de acordo justamente com o alcance que nós fazemos sobre o livre-arbítrio, ligando o campo básico do universo com o campo básico do indivíduo, né? O livre-arbítrio é uma ilusão se não temos consciência, se não temos conhecimento daquilo que nos limita, daquilo que nos torna livres. Então, somos plenamente livres na medida que fazemos entendimento das leis universais e fazemos sustentação com coragem do comportamento condizente com este entendimento. Então, para a doutrina dos espíritos, o campo básico do universo e o campo básico do indivíduo estão fortemente ligados.
ao conceito de essencialidade do pertencimento e irredutibilidade da singularidade. Eu, como espírito, eu, como ser inteligente, encarnado ou não, faço parte de uma estrutura muito maior, onde estão ligados todos os espíritos inteligentes, onde estão ligados, sejam encarnados ou não. E esta ligação não há como ser interrompida, não há como ser alterada. O que pode ser alterado é qual é a minha participação, qual é a minha contribuição neste sistema maior, né? E como eu aceito, como eu tenho as influências sobre mim. Esta é a essencialidade do pertencimento. Eu faço parte, por pensamentos, sentimentos, palavras, ações, por comunicação mediúnica, com toda a comunidade. E a expressão do campo básico do universo em mim, ela é singular. Ela é diferente de qualquer pessoa, né? Então, esta singularidade, esta caracterização, ela é irredutível. Eu não posso me tornar menos do aquilo que eu sou. Por mais que eu possa, às vezes, me negar, eu não consigo, não tenho como ser menos do que eu sou. Esta irredutibilidade é que vai fazer a expressão da permanência do indivíduo, da permanência do espírito, após o desencarne, sem perder a sua individualidade, mas ao mesmo tempo sem perder a ligação com o todo. Estes dois conceitos, né, essencialidade do pertencimento e irredutibilidade da singularidade, foram trabalhados há muito tempo, né? E só aos poucos nós conseguimos entender, compreender, ligar, desdobrar. E o conceito de campo básico desses últimos anos facilitou um pouquinho esse entendimento. Para a doutrina dos espíritos, o cristianismo é, antes de tudo, uma religião de alegria e de felicidade plena, porque é uma religião que faz o alcance do entendimento da estrutura maior. Cristo vai trabalhar, vai desdobrar, vai ensinar, vai explicar, vai exemplificar muita coisa. Mas o núcleo do cristianismo são dois conceitos, né? A lei da igualdade e a lei do amor. Somos todos iguais diante do Pai. E agora, para a doutrina, esses todos envolvem todos os espíritos, encarnados ou não. Somos todos iguais diante de Deus. Deus ama a todos igualmente. Deus ama a todos incondicionalmente. E a minha ligação com o próximo, a minha ligação comigo mesmo e a minha ligação com o Pai, que é o Criador, deve ser o amor. O amor é a expressão maior de Deus na relação entre os homens, né? A minha relação comigo mesmo deve ser uma relação de amor, né? Eu tenho que fazer o sentido de identidade comigo mesmo. A minha relação com o outro, que é meu irmão, com os outros que são meus irmãos, devem ser uma relação de amor. E a minha relação com o Pai, que é o Criador, deve ser uma relação de amor. Quando a doutrina trabalha os espíritos, né, encarnados ou não, vai trabalhar um conceito que é aparentemente contraditório. A doutrina vai trabalhar que nós, como pessoas, somos iguais. Né? Somos espíritos encarnados, temos inteligência, temos características, queremos respostas, queremos dar uma direção, um sentido à vida, queremos ser felizes. Mas nós, como indivíduos, somos diferentes. Cada um de nós tem um passado, cada um de nós tem um pensamento, uma fase de vida, valores, compreensão diferentes. Em bilhões de pessoas encarnadas, não há duas pessoas que sejam iguais. Mas esses conceitos podem ser remetidos aqui, né? Quando eu digo que eu, como pessoa, nós como pessoa somos todos iguais, estamos trabalhando justamente a essencialidade do pertencimento, o que nos liga a todos os outros espíritos inteligentes. Quando nós dizemos que, como indivíduos, somos todos diferentes,
estamos trabalhando justamente a irredutibilidade da singularidade. Então, o cristianismo é uma religião de alegria e de felicidade, pelo entendimento pleno que estes conceitos de Cristo trazem. Então, a vida já é uma expressão, desculpe, o entendimento da vida é o entendimento de que há um sentido maior, não só na vida material, como na vida espiritual. Então, a ideia de que cristianismo é uma religião de sofrimento, de pena, é uma interpretação já da Igreja no século IV, no século V, e das igrejas atuais. Então, é um elemento bastante diferente entre a religião cristã, que é aquilo que Cristo trouxe, e as igrejas cristãs. E dentro desse conceito, então, a fé é a compreensão maior que eu tenho dessas leis universais. Quando a doutrina dos espíritos trabalha que eu não tenho fé, eu sou a fé, está trabalhando justamente isso. É o conhecimento maior, é o entendimento maior que eu faço sobre a estrutura e o sentido e significado do universo como um todo. Né? Este entendimento, ele não pode ser retirado, porque ele já faz parte dele. Né? Ele é um entendimento, portanto, é um conhecimento. Quando a doutrina dos espíritos trabalha sentimentos e conhecimento, a doutrina não trabalha como sendo contraposição. Né? Os sentimentos profundos e o conhecimento, eles fazem unidade. Né? O que a doutrina vai trabalhar, né, que é contra a razão, são as paixões. Né? As paixões, as raivas, a ira, a inveja, o medo. Estas paixões, elas fazem você justamente romper o processo racional de escolha e de construção. Quando o irmão Leocádio perguntava, e ele mesmo respondia, o que cada um de nós, né, levará quando desencarnar, ele dá uma resposta única. Cada um de nós levará amor, conhecimento. Ele não trabalha amor e conhecimento. Ele trabalha como sendo uma unidade. Né? Então, os sentimentos profundos, particularmente o amor, e o conhecimento, eles fazem unidade. Obrigado, senhores, pela paciência e por ter me ouvido com atenção estes minutos. Ok, podemos começar. A Denise já está pedindo a palavra? Boa tarde, professor. Denise. Pegando o conceito de totalidade, né, enquanto um conjunto total de partes, que essas partes elas só formam essa totalidade devido às relações e à interação entre elas, e considerando que essa totalidade ela é sempre maior que o todo, porque ela é a reunião de todos, criando uma unidade, Kant ele trazia já que essa totalidade é a unidade de uma pluralidade, né? E que ela só era experimentada de forma parcial. Se nós cruzarmos o conceito de totalidade com o conceito de livre-arbítrio, porque sempre abordamos o livre-arbítrio enquanto uma questão individual, de uma parte, não de um todo. Eu queria saber se nós podemos considerar o livre-arbítrio também nessa totalidade como um livre-arbítrio coletivo. Assim como nós temos o livre-arbítrio individual, eu gostaria de saber se também teríamos o livre-arbítrio coletivo. Sim, claro. A gente trabalha individual porque é o começo, é o mais fácil, né? Quando às vezes o assunto vai complicando, a gente muda de assunto, certo? E o livro, não, isso aí deixa pra lá, trabalha na próxima reunião e nunca mais trabalha, né?
É que, na verdade, eu estou brincando aqui, essa relação de requisitos, ela não é uma soma linear. Esse que é o problema, né? Você pode falar que é uma soma linear e daí tem ali uma bifurcação, né? Já acabou a eleição ali na França, né? Acabou, né? O Le Pen foi reeleito ou não? Não? Eu não estou sabendo. Acredito que o resultado sai amanhã. Se não... Então, mas ali são duas linhas de pensamento bem diferentes. Mas a soma linear dos votos ali vai decidir um caminho ou outro, certo? Então, ali é bem uma bifurcação por uma soma linear. Mas, de maneira geral, não é. Né? As suas contribuições elas vão ser somadas de uma maneira totalmente inesperada. Né? Então, quando a gente trabalhou ali a relação das partes, uma relação complexa, a gente trabalhou justamente que as coisas não são muito fáceis de prever em algumas situações. Essa última frase ficou quase sem sentido. Vamos pegar uma ideia que é importante, que é a ideia da teoria do caos. A teoria do caos, na verdade, é um nome meio estranho. Na verdade, é uma teoria dos sistemas dinâmicos instáveis, né? O que é instabilidade? O que é o caos? É quando pequenas variações na causa dão grandes variações no resultado. E isso faz que as várias contribuições, às vezes, se somem de uma maneira imprevisível, né? Às vezes, uma pessoa nova traz toda uma contribuição, seja na arte, na filosofia, na religião, na ciência, que muda completamente, né? O mundo seria igual se não tivesse havido um Galileu? O mundo seria igual se não houvesse Newton? Muito provavelmente não. Né? Ali, claro, estou pegando exemplos bem fortes, né? Mas as somas não são... Desculpe, a soma não é linear. Então, para nós, sim, a totalidade vai envolver, né, a contribuição das decisões, das escolhas do livre-arbítrio de cada um. Só que você cai em sistemas complexos. Né? Sistema complexo no sentido que a ciência trabalha. Uma relação não linear numa grande quantidade de elementos. Câmbio. Obrigada, professor. Pediu a palavra também? Oi, posso falar, Ruíno? Sim. Boa tarde, professor Oswaldo, tudo bem? Tudo? Eu queria também puxar um pouco o que a Denise falou, também a minha dúvida também era sobre essa questão, quando o senhor colocou, né, de Spinoza, naquele momento para ele, né, ele colocou que não havia livre-arbítrio, né, dentro daquele contexto né, da igreja, da igreja não porque ele era judeu, né, mas daquele contexto religioso que ele vivia, não havia livre-arbítrio. Hoje em dia também, a gente pode dizer que isso também algumas vezes acontece no todo, né? E uma atitude de um livre-arbítrio, vou chamar assim, uma atitude de uma pessoa pode interferir em grande parte em toda uma população. Então, eu gostaria de saber, assim, eu fico um pouco perdida quando eu fico, assim, pensando sobre isso, eu me perco um pouco, né? Porque vai esbarrar em mim, vai esbarrar em você, vai esbarrar no todo, e é uma atitude individual. Então, isso, assim, eu me perco um pouco nessa questão do livre-arbítrio. Até onde esse livre-arbítrio vai? Então, veja, que as pessoas confundem um pouquinho. Ah, livre-arbítrio não existe. Claro que existe. Se livre-arbítrio não existisse, o meio é quem decide. Se isso fosse verdade, todo favelado seria criminoso. Não é verdade, né? Na verdade, existe a influência, mas você, no fim das contas, faz a escolha de qual é a tua reação. Entre estímulo e reação, existe o livre-arbítrio. O problema é que, às vezes, eu não consigo enxergar claramente aqueles desdobramentos, né? Quando você tem uma sociedade muito grande e ela é complexa, eu não tenho uma ideia clara de qual seja o desdobramento. Então, eu vou ter que fazer a escolha pela minha escala de valores. Faça aquilo que é correto. Eu não sei qual vai ser o desdobramento de eu tratar as pessoas bem, mas eu sei que é o correto a fazer, né? De ser honesto, de rezar, de pensar, né? Quando você vir alguém na rua, numa situação ruim, alcoolizado, não xingue, não critique, pense, Deus te abençoe. Você está fazendo uma contribuição
positiva. Então, você vai fazendo as escolhas de contribuição positiva, né, dentro da escala de valores que você já alcançou, por pensamentos, sentimentos, palavras, atos, preces e assim por diante. Então, eu tenho que fazer. Quanto mais eu estiver dominado pelas pressões externas, né, o medo, por exemplo, né, é um elemento que realmente dificulta muito o livre-arbítrio, né, menos eu vou ter liberdade efetiva. Né? Vou dar um exemplo bem bobo. Né? Se cada pessoa comprasse no supermercado só aquilo que ela precisa, certo? 3/4 dos supermercados estariam fechados, certo? Porque a pessoa vai lá, compra o que ela acha que precisa, vai comprando um monte de porcariada de ocasião, né? Ou seja, ela não faz nenhum critério de avaliação crítica de como ela gasta o seu dinheiro, do que ela precisa, do que ela não precisa. Né? Infelizmente, as pessoas fazem, a gente também, né? Isso não é um exemplo bem todo, mas um exemplo maior, né? De quem votar, o que comprar, o que escolher, como agir, né? Como é que você educa seu filho? Eu faço como todo mundo faz, né? Quando ele faz errado, eu castigo, quando eu faço certo, eu premio. Isso não é critério de educação, né? Como é que você tem que educar teu filho? Pensando o que você quer para ele para daqui a 25 anos, quando ele for um adulto pleno, né? O que eu quero que ele tenha quando tiver 25 anos? Estou falando de filho, mas isso vale também para sobrinho, para neto, né? As várias pessoas que estão crescendo perto de você que tem um nível de ligação, né? E dentro disso é que eu vou escolher como é que eu vou me comportar, que estímulo eu vou fazer, né? Uma crítica que o irmão Gri fazia à nossa cultura é que a gente começa a trabalhar muito tarde, né? Ele achava que a gente tinha que começar a trabalhar ainda criança, né? Não com 8 anos, 14, 16 anos, para a pessoa já ir aos pouquinhos assumindo um nível de responsabilidade e de contribuição efetiva. Não sei se isso respondeu, Rosângela. Você tinha... Respondeu sim, respondeu. Obrigada, Oswaldo. O Diogo pediu a palavra? Boa tarde. Eu gostaria de fazer a minha pergunta com base na teoria dos conjuntos que o professor Oswaldo explorou bastante hoje em toda a sua constituição, começando pelo conceito de espírito, até nós chegarmos no conceito de campo mediúnico, que é a amplificação de todas essas relações de parte, todo e totalidade. Né? Então, nós começamos lá com o conceito de espírito, passamos pelo conceito de liberdade, até nós chegarmos a constituir sistema. Um sistema é um conjunto de elementos que interagem e promovem relações. Né? E as partes integrantes desse sistema é a própria parte dele, o todo e a totalidade. Nós podemos afirmar, então, que um conjunto de sistemas seria um campo? Então, eu gostaria que o professor explorasse melhor essa ideia, porque dentro de um conjunto nós entendemos que nós temos ali uma coleção, um grupo de chamados elementos que possuem determinada semelhança e interagem relacionalmente entre si. Então, esse conjunto de conjuntos, todos os sistemas que nós estamos inseridos e fazemos parte integrante, pode ser entendido como um campo, e amplificando este conceito de campo, nós chegamos ao todo do campo mediúnico, que é a inter-relação da inteligência suprema com a causa primeira de todas as coisas, que compõem essa unidade na pluralidade, como diz Kant, que corresponde à totalidade? Então, eu colocaria mais o campo como a descrição da relação dos sistemas, né? Que é o que vai gerar justamente a totalidade. Né? Eu não colocaria como o conjunto de sistemas, até porque o conjunto de sistemas é um sistema, né? Mas eu colocaria o campo como sendo a descrição da relação das partes. Né? Quando a gente coloca como campo básico, a gente coloca justamente a relação entre as muitas partes. Veja que quando a gente vai falando isso, a gente vai falando de coisas cada vez maiores, né? E a chance de a gente errar ou
muitas vezes fica maior também, né? Mas eu colocaria isso, é aquilo que descreve a relação. Quando você trabalha, por exemplo, campo mediúnico, qual é a relação de comunicação e interação entre espíritos encarnados ou não, né? Tá bom? Mas é justamente nessa direção que você está trabalhando, né? A sua pergunta foi bem longa, Diogo, porque você, na verdade, fez uma descrição bem bacana do que você estava pensando, né? Na verdade, você praticamente respondeu. Eu quase falei, é isso aí, pronto. só com essa diferença, né? Eu trabalharia que o campo é mais a descrição da relação. Tá? Por exemplo, pegue uma coisa bem física, que a gente aprendeu no ensino médio, né? Eu tenho um elétron, tenho um outro elétron, e tem uma relação de atração e repulsão elétrica. Vamos pensar só a elétrica, né? Se eu colocar um próton, ele tem uma atração e repulsão de acordo com a carga. Se eu colocar mais elementos, eles vão ter relações também elétricas, né? Mas também vão ter que começar a ter uma composição da relação gravitacional. Para a partícula pequena, a força de gravidade é muito pequena perto da força elétrica. Só quando você tem massa muito grande é que essa parte gravitacional começa a ser importante, que é quando você vai para a física clássica. Então, na medida que você vai compondo, a descrição deste campo fica cada vez mais complexa. Mesmo que eu entenda a relação das partes, né, eu sei como dois elétrons, um elétron e um próton, interagem gravitacionalmente por carga elétrica, uma composição com 10 a 100, né, elementos, eu vou ter uma dificuldade de descrever partícula por partícula. Daí eu começo a descrever um conjunto, né? Eu digo que a Terra como um todo, né, tem uma carga elétrica neutra, porque ela mais ou menos é nula. Posso dizer que a gravidade é muito mais importante e começo a trabalhar com as variáveis que eu consigo. Em relações humanas, isso é muito mais complicado, né? Porque eu não tenho nem como descrever facilmente a relação entre dois seres humanos, né? Não é como descrever a interação elétrica e gravitacional entre duas partículas. Mas a tua ideia eu acho que é coerente, né? Esta relação que eu vou aprendendo a descrever. Veja que uma coisa que eu acho, quando você enxerga beleza nas coisas, você faz um grau de entendimento. Porque não é esse simples entendimento de beleza ser bonito ou ser feio, mas quando você vê a unidade daquela composição, né? Quando uma vez o irmão Grimm falando, veja que algumas pessoas ficam horrorizadas quando vem eu pego um exemplo estranho, né? Um leão destroçando uma zebra, né? Mas ali faz parte do processo de vida e de sobrevivência, né? É a relação entre as espécies, é a relação entre os indivíduos. Quando eu passo a entender essa unidade e ver beleza nisso, eu estou fazendo um processo de compreensão. Mesmo que não seja uma compreensão assim exatamente objetiva, mas ela tem um grau de subjetividade, mas ela é uma compreensão. Câmbio. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Não? Você não tem nenhuma pergunta? Então eu vou começar a fazer pergunta para vocês, certo? O Rui me autorizou a ir com essa conversa até o amanhecer, certo? E veja que antes do amanhecer tem o pôr do sol, certo? Veja que os espíritos falam coisas para a gente há muito tempo, desde Kardec, né? Mas particularmente os espíritos manifestantes nesse momento. E algumas coisas a gente foi fazer só compreensão quando alguns conceitos da ciência foram alcançados, né? Talvez o exemplo mais bobinho assim, mas que eu acho muito bom. Qual é o nome daquele livro do Chico Xavier? Telefone para o Além, né? Por que era o telefone? Porque era o meio de comunicação mais sofisticado na época, né? Hoje seria o quê? Passou por várias fases, né? Telex para o além, né? Agora, né? WhatsApp com além, Facebook com além já está desatualizado, né? Já disse que Facebook é coisa de velho, né? Tweetando com além e assim por diante, né?
Quando eles falavam de interação mútua, a gente tinha muita dificuldade. Mas quando, por causa da internet, a gente começou a entender rede, interação, roteamento de informação, difusão de informação, ficou muito mais fácil para eles descreverem os processos de comunicação única. A conceituação que a gente tinha alcançado. Mesmo que seja só num sentido operacional, né? Você alcança, porque você usa celular, você usa internet, alguns conceitos, mesmo que seja só operacional, você alcança. Facilitou muito eles trabalharem o desdobramento de conceitos que estavam lá. E uma vez, mais do que uma vez, o irmão Grimm falou, ó, tal conceito já está na obra do Kardec. Por exemplo, quando ele trabalhou transdisciplinaridade e aslética. Já está o conceito lá. Não havia um vocabulário na época para fazer descrição daquele conceito. Então, na medida que a gente vai estudando, que a gente vai procurando, que a gente vai lendo, a gente vai conseguindo alcançar e desdobrar melhor, fazer um segundo olhar, um terceiro olhar sobre alguns conceitos que eles trabalharam. Câmbio. Mais alguma pergunta, alguma consideração? Não, nenhuma pergunta? Ok, como é que eu contribuo, então, para um mundo melhor? Veja que houve duas situações, uma já passada e agora presente, que nós ficamos muito angustiados, né? Veja que com a mundialização, as coisas ficaram mais próximas. Alguns meses atrás, poucos anos, né? Quando os Estados Unidos se retirou do Afeganistão e o Talibã tomou o poder, foi uma semana difícil, acho que para todos nós. Por quê? Porque a angústia de que algumas pessoas, não só as mulheres, mas os homens também, teriam suas liberdades, né, sua liberdade reduzida. Então, para nós, já não é algo num país distante que você não sabe nem localizar no mapa, né? São pessoas como você, vivendo um processo de regressão, infelizmente, de algumas situações que já tinham sido alcançadas. Agora, né, presentemente, a guerra ali na Ucrânia, né? O que deixa cada um de nós angustiado. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é pensar. Pensar o que é e o que deveria ser, como está e como deve se tornar. E vou fazendo construção de mentalidade por pensamento, por prece, em torno do bem, da paz, da liberdade, né? Para essas pessoas. Em relação à política, é a mesma coisa, né? Estamos numa situação angustiante. Não vamos entrar em detalhes, muito menos, mas não adianta xingar político. Né? O Cádio falou uma vez que coisa engraçada. Não adianta xingar político, né? Porque o xingamento bate e volta para você. Que descrição estranha é essa? Na verdade, o que ele está dizendo é você que se desequilibra quando você se permite agredir alguém, mesmo que seja mentalmente. Então, você tem que fazer o quê? Pensar, né? Que as pessoas, os políticos, no executivo, no legislativo, no judiciário, né? Alcancem aquilo que é melhor, né? Trabalhando os termos, as ideias em torno de dois conceitos importantes, que é o de democracia e de república, né? Então, eu tenho que formar a mentalidade para que as coisas mudem para melhor. Não se permitindo ficar angustiado, né? Quando eu me angustio, eu me desequilibro. Então, eu sempre tenho que pensar em problema, solução, problema, solução. Seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na minha cidade, no meu país, seja no mundo. Então, é construir por pensamentos, sentimentos, palavras e ações. A gente tem uma ideia na nossa cultura que a gente não controla os sentimentos. A gente pode não estar acostumado a controlar, mas claro que você controla. Quando você não se permite mais odiar, quando você não se permite mais autopiedade, quando você não se permite mais ataques de ira, de fúria, de vaidade, assim por diante, né? Então, onde eu estiver, eu sempre posso fazer a contribuição, no mínimo, por pensamento, né? Mas geralmente muito mais que isso. Câmbio. Marco. Boa tarde a todos. Professor Oswaldo, o senhor falando aí dessa angústia que nós vivemos, né, no período do Afeganistão, então, eu estou pensando aqui
nos últimos 2 anos na mesma angústia ou dentro da diversidade, angústia que a gente vive. Eu lembrei do irmão Grimm falando uma vez, não sei se o senhor conhece isso, que os travestis que fazem prostituição à noite, que eles não seriam pessoas agressivas, mas que eles sofrem os ricocheteios dos sentimentos e da constituição que nós fazemos no mundo. E eu fiquei pensando, dentro disso agora que o senhor está falando, dessa... Não seria uma reação, porque não é absolutamente uma ação deles, mas é um reflexo das ações, seria isso? Então, o irmão Grimm fez uma colocação de uma maneira assim possível naquele momento, né? Levantando alguns elementos. Mas pense o seguinte, vamos pensar algo mais geral, né? A pessoa não ser aceita. Eu não vou trabalhar travesti, mas posso trabalhar um pouquinho antes, Marco, os homossexuais, né? Antes da década de 70, eles nem se aceitavam, né? A pessoa casava como se fosse hétero, ia ter filho, ia ser completamente infeliz, tornar outros infelizes, né? Não só ele não era aceito, mas ele não se aceitava, né? Na medida que a mentalidade foi mudando, foi permitindo que ele se aceitasse, né? O que homossexual fazia antigamente que era possível? Era ser costureiro e ser cabeleireiro, né? Como se fosse só isso, quando na verdade é um ser humano pleno. A sexualidade é só uma característica entre muitas, né? Então, você começou a aceitar essas pessoas como igual, e isso é importante, né? Não estou entrando no mérito se você concorda, não concorda, mas eu acho que a pessoa tem que ser aceita como ela é, né? E o mais importante, ela tem que se aceitar como ela é, né? Veja, você começou usando o exemplo de sexualidade, eu estou usando esse exemplo, mas em tudo ela tem que se aceitar por ser homem, ser mulher, baixo, alto, bonito, feio, culto, ignorante, com as muitas qualidades, defeitos e características que cada um de nós tem. Algumas dessas características podem ser mudadas, né? Se eu sou ignorante, posso estudar mais e crescer, mas outras não. Mas eu tenho que me aceitar. Se eu não aceitar o outro, como é que eu vou me aceitar? Eu tinha um conhecido, eu não vou citar nomes nem locais nem datas, mas ele tinha uma implicância numa certa fase da vida com o filho dele, porque o filho dele tinha alguns defeitos em relação a prazo, em relação a tempo, a organização, que ele mesmo tinha. Então ele implicava no filho os defeitos que ele mesmo tinha. Na medida que ele foi se aceitando e aprendendo a administrar, ele foi ajudando o filho a administrar e a superar isso, né? Então, às vezes, a pessoa, quando ela é agredida, ela às vezes, né, responde com agressão também, né? Então, não é que ele esteja justificando, mas ele está fazendo uma certa contextualização, né? Há algumas pessoas que são muito agredidas por não serem aceitas, né? Aqui no nosso país, a gente não tem problema de cultura, tem uma coisa muito bacana aqui no Brasil. As pessoas têm uma tendência muito forte de serem aceitas, mas há países que não têm esse problema. A Inglaterra, por exemplo, é um país que as pessoas têm uma tendência a aceitar vou refazer a frase, né? Os britânicos têm uma tendência a aceitar as pessoas de outras culturas. A França, por exemplo, já tem muito mais dificuldade de aceitar a cultura árabe, né? Não é nem o muçulmano, é a cultura árabe. Então, é um atrito permanente entre pessoas que estão colocadas na marginalidade, né? Ou você se converte plenamente à cultura francesa, abandonando sua cultura, ou você é proscrito. Então, a pessoa sempre vai reagir, porque ela está sendo excluída. Então, esta colocação que ele fez é uma situação mais geral, né, que a gente precisa trabalhar. É aceitar-se e aceitar o outro naquilo que ele efetivamente é, mesmo que ele tenha características que você não goste ou não concorde, né? O Diogo, Antes de compor a pergunta, eu vou fazer 2 comentários a respeito das expressões que estão sendo citadas sobre o pensar, sobre o compreender, sobre todas as inter-relações que os senhores estão comentando. Numa palestra ministrada pelo professor Mauri, no dia 25 de janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, o professor Mauri ele faz uma descrição metodológica de como que nós desenvolvemos todo o estudo
de qualquer ordem, principalmente no âmbito da doutrina espírita, onde ele diz que a necessidade do estudo dos textos de referência é importante, o destaque de vocábulos, como a gente vê em todas as apresentações aqui ministradas pelos senhores no CAD, desde a aula número 1, né? O dialogar sobre o que se entende, que é o que nós estamos fazendo aqui, e principalmente transmitir a mensagem compreendida para ela ser compreendida. E sobre este pensar da mensagem compreendida e sobretudo, transmitir a mensagem, nós ainda estamos num período pandêmico, né? E há algum tempo atrás, trabalhando na escola, no estado do Paraná, foi divulgada uma reportagem sobre o grau de disciplina do paranaense para o cumprimento de três práticas básicas que evitaria todo o agravamento da questão pandêmica, que é a utilização das máscaras, que é a higienização periódica das mãos e o isolamento social, que é isso tudo a gente ainda ouve, né? Tem ouvido menos agora com o avanço da campanha de vacinação, todos vacinados e tudo mais. Nessa pesquisa realizada em todo o estado do Paraná pelo governo do estado, foi constatado que nem 37% dos paranaenses cumpriam de forma disciplinar um ou os 3 métodos básicos que evitaria todo esse agravamento que a gente assistiu nos últimos 2 anos. Então, a minha pergunta é, isso seria uma contextualização ou até mesmo uma recontextualização do conceito amplo de livre-arbítrio coletivo? Então, primeira, em defesa dos curitibanos, eu vou dizer que nós fazemos isolamento social há muito mais tempo, né, Rui? É o jeito curitibano se espalhando pelo mundo. A gente não convida para casa, não vai na casa de ninguém, não telefona, não fala, certo? É o jeito curitibano fazendo onda no mundo. Os outros 2, aí a gente vai pensar. Não, Diogo, o problema é eu levantei ali várias coisas do livre-arbítrio, na verdade, do bom uso do livre-arbítrio, né? Às vezes a pessoa não faz desdobramento, né? Não faz desdobramento e o preço que ela paga é altíssimo, né? Às vezes a pessoa só faz desdobramento, desculpe dizer isso, mas às vezes só faz desdobramento quando dói, né? Por que diabetes e pressão alta são doenças tão perigosas? Porque não dói. A pessoa sabe que tem, mas não cuida, né? Eu conheço uma pessoa, ela só começou a cuidar de diabetes, não é CBN, então não tem problema. Só começou a cuidar da diabetes quando ela começou a ficar cega. Daí ela começou a cuidar da diabetes, né? Ela foi medir, sabe quanto é que estava a diabetes? 450, eu acho, de diabetes, certo? Dava para tirar o sangue dela e vender como garapa na esquina, de tanto açúcar que tinha, certo? Então, às vezes a pessoa só vai fazer no desespero, e às vezes nem assim. Vou pegar um exemplo que não é do Brasil, é um exemplo dos Estados Unidos, né? Algumas empresas especializadas começaram a verificar a utilização dos computadores no trabalho, né? O computador no trabalho é para trabalhar, né? Pessoa, mesmo antes da pandemia, para acessar informação, para ter contato com o cliente, e um tempo enorme era gasto com páginas esportivas. Nada assim, nada terrível. Páginas esportivas. Time de futebol, não, futebol não, de futebol americano, basquete, beisebol. As empresas, muito cuidadosamente, levantaram quem é, porque o computador da empresa tem que ser usado, a empresa tem direito a fiscalizar o uso, né? Mandaram um alerta para os funcionários que estavam usando tantas horas por semana, né, etc., que não podia mais acontecer, e eles diziam, então, se não houvesse mudança de comportamento, elas seriam demitidas. O aviso era claro. Acho que 3/4 do pessoal de uma empresa não mudou comportamento e foi demitido. Ela não sabia qual era o resultado daquela continuidade, sabia. Mas a avaliação crítica dela, infelizmente, não se desdobrou em comportamento. Porque o processo ele tem que ser completo, né? Eu tenho que fazer a avaliação, escolher a diretriz e fazer a sustentação do novo comportamento. E isso não é fácil normalmente. Veja, eu só vou fazer uma certa colocação, que não é o caso do que você está falando. O caso de você falou, Gilberto, são coisas tão simples que é um absurdo a pessoa não ter feito, né? Quando o preço que ela pagou, ou ela poderia pagar, seria muito alto.
Mas algumas coisas que eu já alcancei do meu conhecimento são tão óbvias, já estão sob domínio completo. O que é algo óbvio? É algo que já está plenamente sob teu domínio. Então, para algumas coisas são tão óbvias que eu nem me dou conta que podia ser diferente, né? Eu tenho certeza que nenhum de vocês mataria para conseguir dinheiro, porque mesmo na pior crise econômica que você possa estar passando, isso aí já está fora do seu leque de escolhas, né? Mas há outras coisas que eu estou no limite do conhecimento, é onde eu estou crescendo, é onde eu vou ter dificuldade, porque é justamente onde eu estou crescendo. E há coisas que estão fora do meu conhecimento, mas que eu já consigo vislumbrar. 5 anos depois, aquilo que eu tinha dificuldade já está plenamente sob domínio, e agora a minha fronteira de conhecimento já é algo maior, né? Basta aqui de vocês, quem tem filho, né? A dificuldade que foi criar o primeiro filho, né? Aquele negocinho espetacular que vem, mas não vem com garantia, não vem com botão de desligar, não tem botão de volume, não vem manual de instruções, e a fábrica não aceita devolução, né? Deu um jeito de ficar com ele mesmo, né? Aí você vai aprendendo tudo. 2, 3 anos depois, quando você já tem o segundo filho, agora você tem 2 para criar, mas você já tem o domínio de conhecimento para fazer. Então, a nossa vida vai sempre envolver algumas coisas que você é tão coerente que você não se dá conta, algumas coisas que você está ali meio que no limite, porque é onde você está aprendendo, e há coisas que estão além porque você ainda nem alcançou. Há 2 tipos de erro, né? Há erro que eu cometo porque eu ainda não tenho conhecimento, é esse que eu estou falando também na fronteira, mas o problema são os erros que eu cometo que antes mesmo de fazer eu já sabia que era errado. Isso que você levantou, Diego, não cumprir as regras básicas de proteção, né? Eu, por exemplo, falar agressivamente com as pessoas, que eu sei que é errado, eu furar fila, ou qualquer outra coisa que antes mesmo de fazer, né? Eu sei que está errado, né? Ou autossabotagem, que a gente faz muito, né? Não? Eu vou falar um exemplo que eu acho que ninguém faz, né? Eu tenho um trabalho para entregar na escola para daqui a 12 semanas. 12 semanas é bastante. Ainda tenho 8 semanas. 4 semanas é mais do que suficiente. Em 2 semanas eu dou conta. Não, eu ainda tenho 2 finais de semana. Não, eu só tenho um final de semana. Não, mas eu ainda tenho 2 noites. A noite anterior e a madrugada, você correndo feito um louco, um trabalho mal feito para entregar. Porque você foi perdendo tempo, né? Você aprendeu com isso? Não, se você aprendeu, você não faz mais. Se você não aprendeu, você vai fazer a mesma coisa depois. Ok? Alguém que nunca passou por isso pode, né, dizer alguma coisa? Não. Todo mundo já passou por algo parecido. Então, problema, Diogo, são os erros que antes mesmo de fazer, eu já sei que está errado, né? Há uma frase que eu gostei muito na campanha: você pode ter cansado da pandemia, mas a pandemia não cansou de você. A pessoa já estava cansada de usar máscara, cansada de passar álcool, né? E fazia de conta que não tinha nenhum problema de saúde, de pandemia. Mas esse faz de conta não serve para nada, né? Só serviu para aumentar violentamente o número de contaminados. Câmbio. Quem já passou por esse exemplo? Obrigado. Não confessa. Mais alguma pergunta? Já estamos 17h15. Então, pergunta para vocês pensarem em casa, não para falar para mim, mas para vocês mesmos, né? Qual é a minha contribuição na estrutura inteligente do universo? Essa é a minha pergunta, né? Que eu tenho que fazer e tenho que responder. Posso desdobrar em 2 perguntas mais fáceis, talvez. O que eu preciso crescer e no que eu posso contribuir na construção de um mundo melhor. Para que eu estou encarnado? Para evoluir e para construir. Então, no que eu preciso crescer, evoluir, e no que eu posso ajudar na construção do mundo melhor. Né? Então, esse é o papel. Como é que eu posso, se vocês quiserem, né? Qual é o meu papel na estrutura inteligente do universo? Pode usar uma linguagem um pouquinho mais religiosa, né?
como eu posso servir melhor o Criador? Esta é a pergunta. Que, na verdade, se for pensar, é a pergunta equivalente. Como eu posso servir o Criador? Bom, Oswaldo, obrigado pela participação, pela disponibilidade. Logo, logo você vai voltar também, porque em outros módulos você vai participar conosco. Agradeço aí a paciência e a atenção de todos nesse feriadão aí que, né, muita gente deve estar passeando, viajando. E até a semana que vem. Na semana que vem o Mário deve voltar, e aí ele já vai começar no Meet, a hora que nós fomos para o Meet, perguntando as respostas que vocês fizeram para essa indagação do Oswaldo. Combinado? Ok, um abraço a todos e até a semana que vem. Um abraço a todos. Obrigado, Oswaldo. Obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Prazer em revê-los.